ficar em pé, por favor, para nós fazermos uma leitura bíblica. Lá em 1 Coríntios. No capítulo 12. É a página 58 aí na vosso material. 1 Coríntios 12. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 27. Eu vou fazer a leitura do primeiro versículo, depois os irmãos, em conjunto, o verso seguinte. 1 Coríntios 12, 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Os irmãos? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém. Podeis tomar assento, mas nós já oramos. Podeis tomar assento. Irmãos, eu queria trazer aqui, antes... Não, tá bom. Antes, está dando para irmãos me ouvir aí? Bem? Atrás também, dando para ouvir? Muito bem. Então, irmãos, eu queria, antes de eu fazer a primeira leitura aqui, nos tópicos da apostila com meus irmãos, eu queria fazer uma distinção para os irmãos, eu tenho falado aqui, olha, veja se você consegue... aí, por exemplo, ter essa visão. Nós somos né? Um corpo. Então, nós, sendo muitos, nós formamos um corpo. Agora, quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo, eu falei já dias atrás, mas eu queria citar na Bíblia com os irmãos. Olha esse versículo que você leu aí comigo, o último versículo. Ele fala assim, olha, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, agora... você vai comigo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6. O versículo 16, vai falar assim. 2 Coríntios 6, 16. Diz assim, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Então veja bem, ele está falando agora da igreja.
a igreja como um corpo. Então ele está dizendo, por exemplo, o Espírito Santo habita na igreja. Agora, abre a sua Bíblia, volta um pouquinho. Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Versículo 15, primeiramente. Ele diz assim: não sabeis, antes, o verso 14 fala ainda. 1 Coríntios 6, versículo 14. Diz assim: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Olha agora, não sabeis vós, eu e você, vocês não sabem, que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, está falando agora, nós somos corpos individual agora. Tomarei, pois, os membros de Cristo, ou seja, o meu corpo, você são o seu corpo, e usei membros de uma meretriz, não por certo. Ou não sabeis que se ajunta com a meretriz, faz um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Então, quer dizer para os irmãos o seguinte: então, num texto que eu li agora, o primeiro texto, ele fala da igreja como templo do Espírito. Então, eu e você, como igreja, nós somos templo do Espírito. Então, o Espírito Santo habita na igreja. Agora, por outro lado, nós individualmente, agora, quando ele fala da meretriz, não está falando da igreja, está falando de mim, está falando de você, está falando de cada um individual. Então, individualmente, nós também somos templo do Espírito. Então, quando junta esses templos individual, forma então a igreja, que é templo do Espírito. Deu para entender? Individualmente, o pastor Marcelo é templo do Espírito. Eu também o sou, o pastor Hélio, o irmão Raimundo, todos nós, você e eu, todos nós somos templo do Espírito, porque ele habita em nós. Então, está dizendo assim, eu não posso, apenas pensando um exemplo individual, eu não posso fazer desse templo, que é o Espírito Santo, por exemplo, eu ajuntar, por exemplo, com a meretriz. Eu não posso fazer, então, individualmente, eu não posso fazer isso, porque o Espírito Santo habita em mim. Agora, se eu juntar nós todos, nós somos então, como um todo, a igreja, templo do Espírito. E como templo do Espírito, nós também não podemos prostituir. Então, por exemplo, se a igreja como um todo entrar numa idolatria, ela está se prostituindo, como lá em Oséias. Então, quer dizer, os irmãos, então você é templo, Deus mora em você. Lá a Bíblia Sagrada, li para os irmãos, a doutrina parece retrasada, em Romanos 8, 9, um texto importante para nós, mas é bom refrisar antes de nós entrarmos aqui, para nós considerarmos esse assunto. Olha aqui está dizendo: vós não estáis na carne, mas no Espírito. 8 e 9 de Romanos. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, o Espírito Santo habita em você, habita em mim. Agora, presta bem atenção que nós vamos entrar nisso aqui mais na frente. Ele fala assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo habitando nele, esse tal não é dele. Então a igreja é formada de pessoas que individualmente possuem o Espírito Santo habitando. Então, no arrebatamento da igreja, quando o Senhor manifestar nos ares, então, obviamente, todas as pessoas que têm o Espírito Santo, como pode ter pessoas na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, no Brasil, em todos os países. Então, essas pessoas compõem esta igreja que é o corpo de Cristo. Individualmente nós somos corpo de Cristo e coletivamente, como igreja, o corpo de Cristo, templo do Espírito. Tudo bem? Deu para entender? Muito bem. Se eu não... é interessante, irmão. Ele está dizendo para nós que só quem tem o Espírito pertence à igreja. Versículo 9. Só quem tem o Espírito é templo do Espírito Santo. Então, só quem tem o Espírito é a verdadeira igreja de Jesus. Então, aí você vai trazer na sua mente uma dedução. Eu posso, então, ter essas 4 paredes, e nessas 4 paredes, eu tenho uma multidão, por exemplo, de 1000 pessoas. Mas o fato delas estarem aqui, não necessariamente elas são igrejas de Jesus, todo mundo.
Porque pode ser que entre muitos que estarão aqui, nunca fizeram uma profissão de fé na pessoa de Jesus, ainda que tenha até batizado, ainda que tenha até um nome no hall da igreja, mas não tem um nome no hall da vida. Dá para vamos entender? Então, estou falando isso para os irmãos, que faz parte do assunto que vamos trabalhar com os irmãos hoje. Então, faz parte, para ser corpo de Cristo, então precisa verdadeiramente nascer de novo, para ter o Espírito Santo habitando em nós. O fato de estar 1000 pessoas aqui, nem todos constituem igreja. Por isso que é necessário, irmão. Olha bem, é necessário. Põe no seu coração que nós não sabemos quem é e quem não é. Nós vemos a multidão. Então há necessidade de pregar a Jesus Cristo, pegar um evangelho, falar do pecado, falar da salvação em Cristo. Porque eu não penso, eu estava pensando agora antes de vir para cá, pensa bem um pouquinho. Mas todo mundo é igreja, está tudo aqui. Não, irmão. Você não é Deus para conhecer cada coração aqui. Nem eu sou. Nós somos templo do Espírito, mas por fato de a pessoa ter um nome, o fato das pessoas estarem dentro de um templo chamado igreja, não significa que todos que estão aqui sejam igreja. A Bíblia fala que somente os que têm um Espírito constituem a igreja. Agora eu pergunto aos irmãos, nós cremos verdadeiramente no arrebatamento da igreja? Estou falando isso para chegar no teu pensamento, no que eu vou falar aqui com os irmãos. Então veja bem, então eu sei que a igreja é que vai subir, quem tem o Espírito. Quem não tem o Espírito não é de Jesus. Agora, eu posso dar um certificado para todo mundo aqui, ainda que externamente eu posso considerar todo mundo como igreja. Mas, por outro lado, lá no fundo do meu coração, eu vou ter dúvida se eu posso afirmar, pôr a minha mão no fogo, que todos que estão aqui fizeram uma profissão de fé verdadeira ao lado do Senhor Jesus. Então, para ser igreja, tem que ter aceitado verdadeiramente o Senhor Jesus. Agora, vem uma pergunta. Digamos que o pastor que está à frente, ele não sabe quando vai ser o arrebatamento da igreja. Olha bem, não sabe. Pode ser a qualquer momento, pode ser ao término dessa pregação, pode ser antes até, pode ser, não ser hoje, ser amanhã, só que eu não sei. E eu tenho 1000 pessoas aqui dentro da igreja. Olha, presta atenção. Essas 1000 pessoas que eu tenho aqui dentro da igreja, eu sei pela Bíblia, pelo conhecimento que Deus nos deu a cada um de nós, que somente quem se arrepende e aceita Jesus como Salvador, é que tem verdadeiramente o Espírito Santo dentro dele, e constitui a igreja. Mas eu não sei que todos que estão aqui sejam igreja. Então eu sei que para ser igreja, ele precisa ter consciência que ele é pecador. Ele precisa ter consciência que Jesus é o Salvador. Então eu pergunto aos irmãos, como eu não sei quanto tempo eu tenho, nem sei quanto tempo essas pessoas têm de vida. Então a minha pregação tem que ter a pessoa de Jesus Cristo. Tem que ter a exposição do pecado. Está entendendo? Tem que orientar com relação ao arrependimento. Porque senão, irmão, esse povo que está aqui todo, nesse momento, essas 1000 pessoas que estão aqui todas, possa ser que aconteça o arrebatamento, e eu tive a oportunidade de lançar a corda salvadora para ele, e eu não lancei na minha pregação. Podia ser a última oportunidade dele, e eu não a dei. Eu contei tantas coisas, falei de tantas coisas extra-bíblicas, contei história, tantas histórias, até mesmo na Bíblia, e não apresentei o plano de salvação. Está dando para vocês entenderem? E era a última chance dessa pessoa. Dá para você entender que a minha mensagem, posso pregar sobre cura, posso falar, mas por outro lado, tem que ter a centralidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você não pode perder tempo. Você pensar que o arrebatamento pode ser qualquer hora. Eu também não posso perder tempo. Então vamos lá. Agora é bom a doutrina para a gente entender, esclarecer. Porque às vezes você está numa viagem com uma pessoa e Deus vai recolher aquela pessoa. O arrebatamento pode manifestar. E você ter tido um tempo imenso com ela, contou tantas coisas triviais e não falou de Jesus. Olha bem, querido. Trabalhe sempre, pense sempre nessa palavra. Vamos lá agora, irmãos, o texto que nós lemos com os irmãos. Aí na sua apostila, na página 58, está escrito assim:
58. Lá no início, tá lá. O Espírito Santo é a vida da igreja. Por consequente, é o Espírito Santo que constitui a união com Cristo, que é a cabeça. Então, Cristo é a cabeça. Então, é o Espírito Santo que trabalha em nós, pecadores, que nos leva aos pés de Cristo, para nós nos tornarmos igreja do Senhor. Constituir o corpo de Cristo. Então, veja o que está dizendo aí. Então, Cristo é a cabeça. E a cabeça, com Cristo, que é a cabeça viva da igreja. Vamos ver duas referências aí. Olha, 1 Coríntios, que nós lemos agora, nesse instante, voltando lá, o verso 27. O irmão podia fazer a gentileza de ler para mim, irmão? Fazendo a gentileza. Ó, vós sois o corpo de Cristo. Então, cada um de nós, os seus membros em particular. Agora, abre a sua Bíblia, obrigado, pastor. Abre a sua Bíblia em Colossenses 1,18. Olha como que Cristo é o cabeça. É interessante que às vezes a gente acha que a gente que é o tal, né? Mas não é isso. Então está dizendo para nós, obrigado, que Cristo é a cabeça. Ele é a cabeça. E ele é o primeiro, não é que ele é o primeiro criado. Ele é o primeiro na ordem. Porque ele é o criador, então é o primeiro dentro dessa ordem. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então tudo, ele é a origem da qual nós viemos na vida e viemos ser igreja do Senhor. Agora, irmãos, eu marquei aqui um versículo. Olha no capítulo 12, voltando um pouquinho, versículo 13, que nós lemos agora há pouco. Pois todos nós, olha, interessante aí também. É um outro assunto aqui interessante, dentro desse mesmo assunto. Olha bem, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, todos nós, eu, você, todos nós fomos batizados. Você é batizado no Espírito Santo, é o que está dizendo na Bíblia, formando um corpo. Então, o corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Então vamos agora explicar. Olha bem, aqui nesse texto, 1 Coríntios 12, 13, o batismo, eu escrevi aqui, que fala aqui, fomos batizados em um Espírito, não se refere ao batismo nas águas. Não fala. Alguns querem batizar nas águas para ser salvo. Para ser salvo, não é isso. É o salvo que é batizado nas águas, em testemunho que ele foi salvo. As águas não salvam ninguém. As águas não morreram na cruz por nós. Quem morreu na cruz foi o Senhor Jesus. Então veja bem, o batismo em um Espírito não se refere a um batismo nas águas, nem no batismo no Espírito Santo lá em Pentecostes. Por favor, Marcos 1,8, o irmão me ajudar aí na leitura, e Atos 2,4. Esse aqui é o batismo no Espírito Santo. Marcos 1,8, quem achar antes de mim, e o outro irmão, ou irmã. Agora veja, eu batizo em água, agora Jesus é que batiza com o Espírito Santo. Então, agora vamos lá, Atos 2,4, o que ocorreu em Atos 2,4 é o que nós chamamos lá no Pentecostes. 2,4, quer me ajudar aí na leitura também? Eu acho que eu tenho aqui. 2,4. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja bem, olha, vamos só explicar para os irmãos. O Senhor Jesus veio, morreu por nós na cruz, mas antes de morrer, ele falou para nós que era necessário que ele fosse e que ele enviaria, isso está lá em João, capítulo 14, ele vai enviar, até o 16, o Consolador. Se ele não for, o Consolador não virá. Então precisava que o Filho de Deus exercesse o seu ministério, fosse à cruz, morresse por nós, ressuscitasse, ascendesse aos céus, para depois enviasse o Consolador. Quando você pega lá no Velho Testamento, você tinha a festa da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12. Então essa festa era a festa da Páscoa, parece que na ceia até nós falamos isso.
A festa da Páscoa ocorria junto com a festa acontecia praticamente quase juntos, né? Uma dia 15 e a outra 16, a festa dos pães asmos. Então, ocorria na tarde, então juntava de pães asmos e juntava também a Páscoa. Então, veja bem, ali é um simbolismo que fala da morte de Jesus Cristo. A Páscoa, o sangue aspergido lá no umbral da porta, salvava os filhos dos judeus, quando o anjo do Senhor passaria, destruiria ali os primogênitos. Então, aquele sangue como simbolismo, aí vem Jesus. Então, Jesus vai falar para nós agora, Jesus é o Filho de Deus, morre na cruz para que nós tenhamos vida. Ou seja, morre na cruz para assumir o meu pecado, o teu pecado. A Bíblia diz em Isaías que Deus colocou sobre ele o castigo que era sobre nós, Deus colocou sobre Jesus, para que nós fôssemos salvos. Então Jesus assumiu a minha dívida, assumiu a tua dívida, assumiu a minha punição na cruz do Calvário. Quando eu sou salvo pela graça. Mas não significa que Deus, eu vou perdoar o Tarcísio, ele é um pecador horrível, mas eu vou perdoar o Tarcísio. Não, Deus me perdoa em Jesus. Então Deus pune o meu pecado. Deus não passa a mão em cima do pecado. Todo pecado verdadeiramente é punido por Deus. Então Deus pune o pecado, mas só quando eu me arrependo, aceito Jesus como Salvador, Ele pune na pessoa do Senhor Jesus. Então o sacrifício de Jesus, no sacrifício de Jesus, eu recebo o perdão e a justificação, como se eu não houvera pecado. Está dando para vocês entenderem, irmão? Ele assume a minha punição, Ele assume na cruz diante de Deus. Então Deus pune o meu pecado só que na pessoa do Senhor Jesus. E eu, pecador arrependido, sou salvo então pela graça de Deus. Então, muito bem. Agora, veja bem. Isso, Jesus morreu, ressuscitou, e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. Então, 50 dias depois da Páscoa, foi a festa do Pentecostes. E no Pentecostes, então veio então a promessa de Deus, a descida do Espírito Santo. E os irmãos começaram a falar em outras línguas. Agora, aqui, nesse texto aqui que nós lemos, quando fala aqui para nós, está dizendo para nós que no Pentecostes, não é o batismo nas águas, quando fala Atos, 1 Coríntios 12 e 13, voltando lá em 1 Coríntios 12 e 13, na sua Bíblia, presta atenção, para você conhecer bem as escrituras, para você não fazer confusão. Lá em 1 Coríntios 12 e 13, fala para nós, que nós lemos agora há pouquinho, vou só repetir a leitura, 12 e 13, fala assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Então, aqui não é batismo nas águas, aqui também, olha bem, não é o batismo lá em Pentecostes, Atos 2 e 4, onde todo mundo fala línguas estranhas. Aqui, nesse texto, refere-se ao ato do Espírito Santo batizar o crente no corpo de Cristo. Então é o Espírito Santo que nos insere no corpo de Cristo. Como que ele faz isso? Através, agora, do novo nascimento. Jesus disse para Nicodemo: necessário vos é nascer de novo. Então veja bem, Jesus, quando nos batiza, então Ele derrama sobre nós o Espírito Santo, e nós temos o dom de falar em mistério com o Senhor. Como João Batista disse, esse é que batiza com o Espírito Santo. Agora, por outro lado, irmão, agora o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. Veja aí na Bíblia Sagrada, para você ver, lá, João, isso chama regeneração. João 3:7. Então agora é o cristão unindo ao corpo de Cristo, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo une o cristão no corpo de Cristo. Então você é unido no corpo de Cristo, significa que o Espírito Santo batiza você no corpo de Cristo. Romanos 6:3, eu vou ler aqui. Não sabeis, Romanos 6:3, não sabeis que todos, como fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo da sua morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então veja bem, o Espírito Santo, irmão, ele gera em nós essa nova pessoa. E se você ler ainda comigo, só para fechar esse assunto aqui, em Efésios 1:3, aí depois eu só explico. Efésios 1:3, irmão, é glorioso. 1:13 fala assim, ele diz assim: e em quem também vós estáis,
Depois que ouvisse a palavra, ó, depois que você ouviu a palavra da verdade. Olha o poder do Evangelho. Depois que você ouviu, não historinha de coronchinha, não historinha extras bíblicas, mas veja, depois que vocês ouviram o Evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então veja, então nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós nascemos de novo. Então nós somos inseridos no corpo de Cristo. Então Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Agora, Cristo, então, eu tenho para, como diz lá em Romanos 8:9, se eu não tenho o Espírito, esse tal não é dele. Então, quando eu aceito Jesus como Salvador, então há um novo nascimento. Então eu sou inserido no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, então eu sou selado com o Espírito Santo, então ali é a minha morada, e ali é a minha garantia de salvação. Agora, na vida cristã, chega uma época que este dom de falar em mistério com o Senhor, eu busco pela fé, e Deus dá a mim esse dom prometido, ou seja, o Espírito Santo, por Jesus, que é derramado sobre mim, e eu passo a falar em novas línguas, o que ocorreu lá em Pentecostes. Deu para vocês entenderem, irmão? Sim ou não? Oh, irmãos, é importante. Todos que recebem Jesus, eu não falo em língua, então eu não sou salvo. Você aceitou Jesus como Salvador, você foi selado com o Espírito Santo, é isso que a Bíblia está dizendo. Você foi inserido no corpo de Cristo. Você é tão salvo quanto uma outra pessoa que não... Você que não fala em línguas estranhas, você é tão salvo quanto uma pessoa que fala em línguas estranhas, profetiza, tão salvo como ele. Essa experiência de falar em outras línguas é no andar da carruagem dos salvos, você está entendendo? Você não precisa, eu preciso falar em línguas estranhas para ser salvo. Não, Senhor. Línguas estranhas para os salvos. Agora, todos que vão subir com o Senhor Jesus fazem parte do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Agora, a igreja tem um espírito. Quem não tem o espírito não é igreja. Agora, então, eu e você somos igreja. Agora, por outro lado, por exemplo, eu era igreja. E sou igreja hoje. Mas antes eu não falava em línguas estranhas. A minha esposa, a irmã, a Inês, não, que eu saiba, você não fala em língua estranha, né, Inês? Não sei se teve uma experiência ou não. Mas aqui tem pessoas que não falam. Mas, por outro lado, buscar com fé, você recebe esse dom. Porque é dom que Deus dá à igreja. Então é poder que Deus dá à igreja. No andar da carruagem, irmão, como salvos, o Senhor tem bênçãos para nós. Deus pode dar para, por exemplo, o pastor não tem um dom de curar. Deus pode dar para ele o dom de orar e Deus curar. Ele pode não ter o dom de interpretar a profecia, mas no andar da carruagem, buscando, Deus pode dar para ele o dom de interpretar profecias. Mas ele já é salvo, você está entendendo, irmão? Tudo bem, irmãos? Tudo bem, igreja? É importante. Você não fazer, eu não tenho o Espírito. Não, você tem o Espírito. Se você não tivesse o Espírito, quando você arrependeu, aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo veio morar no teu coração. Então, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Promessa que quem recebe Jesus como Salvador é salvo. Então, você é salvo em Jesus. Então, agora, a promessa desses dons espirituais, então, é promessa para os salvos. Você, como salvo, você tem todo o direito de buscar a Deus e Deus te abençoar com isso. Amém, igreja? Irmãos, é bom nós sabermos. Olha o que está dizendo na sua apostila ainda. Olha aí. O Espírito Santo, ponto 1. O Espírito Santo promove a união do corpo. A letra A aí, olha bem. Então é o Espírito Santo que nos promove essa união no nosso corpo. Irmão, o Espírito Santo para nós é como o ar que nós respiramos, irmão. Eu não sei por que às vezes a gente deixa o Espírito de lado, mas o Espírito Santo é como o ar que nós respiramos. Como igreja, nós necessitamos do Espírito Santo. Porque Ele é que dá para nós essa graça, esse fôlego de vida espiritual. Olha o que está dizendo aí no texto. O Espírito Santo chama individualmente do mundo pecador. Então você veio a Cristo porque o Espírito Santo chamou você individualmente. Trabalhou no seu coração individualmente. Às vezes você estava com 2 pessoas junto com você, mas o Espírito Santo trabalhou na sua vida. E trouxe você ao Evangelho. E o outro não foi naquele momento. Pode ser depois, mas não foi naquele momento. Então, veja bem. Está dizendo para nós, individualmente. Ele pode chamar muitas pessoas, mas individualmente, cada uma delas. Do mundo, o pecador. Convence-o. É ele que vai dar o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E leva ao arrependimento. Então, veja aí.
convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. É Ele que leva o pecador ao arrependimento. Vamos ler essa escritura que o Senhor Jesus disse para nós em João, capítulo 16, versículos 7 a 11. Diz assim o texto. Eu achei aqui, eu vou ler devagarzinho para vocês pegarem aí. João, capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador... Aí você tem a identidade do Espírito Santo. O Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, Jesus ia enviar o Consolador. E quando ele vier... Então, olha agora o ministério dele, dentre tantas coisas. Convencerá o mundo do pecado. Então, é o Espírito Santo que convence do pecado. Eu posso persuadir, mas é o Espírito Santo que convence. Da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Irmão, então fala assim primeiro. Quando ele vier, o Espírito Santo já veio. Na igreja, nesse ministério da igreja, o início da igreja foi em Pentecostes. Então, a igreja nasce no Pentecostes pelo Espírito Santo. Vamos lá, Atos 2. Eu vou fazer a leitura aqui, mas se você achar primeiro do que eu, tenha liberdade. Mas só lendo bem alto para todos ouvir. Diz ali, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então, quando você fala Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, após a morte de Jesus. Cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e que estavam assentados. E foram vistas por ele, dando para eles nota visível da vinda do Espírito Santo, que era ele, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então veja aí, a primeira coisa, quando ele vier, então ele já veio. Agora, esse ministério do Espírito Santo com a igreja termina no arrebatamento da igreja. Mas o Espírito Santo continua a operar como ele estava operando no Velho Testamento e continua a operar aqui, porque a igreja, quando for arrebatada, a vida ainda vai continuar aqui. Vai surgir o anticristo aqui, vai surgir aqui o Armagedon aqui, vai acontecer o reino milenário aqui. Então o Espírito Santo leva a igreja, mas tem um ministério ainda aqui. Veja agora, convencerá o mundo do pecado. O que é convencer o mundo do pecado? Então, olha o que está escrito aí. Quando a gente foi atrás da palavra, diz assim, ó, convencer é expor, é desmascarar o pecado, é reprovar o pecado, é reprovar a incredulidade, convencer, é o Espírito Santo, convencer o pecador da sua incredulidade e do pecado, despertando nele a consciência de culpa. É o Espírito Santo que desperta em nós a consciência de culpa. Irmão, não é raciocínio humano. É esse que leva, é o Espírito Santo que age em nós, que nós sentimos tristeza por ter pecado. Nós podemos cair sim, todos nós estamos sujeitos. Pastor, qualquer um, a irmã, irmão, todos nós somos sujeitos a escorregar aí, Satanás nos enganar, nós darmos lugar à carne e cair. Mas, por outro lado, é o Espírito Santo, irmão. Se ele não agir em você, se ele não agir em nós não vamos nos arrepender. Poder até falar, mas sem arrepender, irmão. Mas é o Espírito Santo que dá a nós a graça do arrependimento, do convencimento que nós verdadeiramente pecamos contra Deus, não queremos ficar na lama. É o Espírito Santo, irmão. É Ele que aponta Jesus como solução para o meu pecado. Então é Ele que me leva aos pés do Senhor Jesus, irmão. É Ele que te levou aos pés do Senhor Jesus. Então, irmão, olha bem, despertando a consciência e a necessidade do perdão do Salvador, tornando claro quais serão os resultados se eu não me arrepender, se eu não dar lugar ao Salvador. Então é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Amém, irmão?
Se você e eu que aceitamos Jesus como Salvador, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, trabalhou individualmente em você, trabalhou individualmente em mim, e nós estamos aqui pela bondade, misericórdia e graça de Deus, não é? Louvado seja Deus, né? Então vamos lá ver um texto com os irmãos. Olha bem o que diz a Bíblia. Vamos lá. Primeiro, o Senhor Jesus falando. João capítulo 8. Nós precisamos do Espírito Santo, irmão. Por isso que é perigoso pecar contra o Espírito. Eu vou ler aqui para os irmãos 8:24. Diz assim. Está escrito aí. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Olha bem. Por isso, Jesus dizendo, por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, que Jesus, quem é Jesus, morrereis em vossos pecados. Agora, se morrer em pecado, em nossos próprios pecados, então o juízo é eterno. Agora vejam lá em Atos dos Apóstolos, se nós não cremos quem é Jesus, é o Espírito Santo que revela Jesus para nós. Verso 37, olha bem, no dia de Pentecostes, após receber o Espírito Santo, olha o que fala Pedro. Eu vou ler devagar, vocês segura na sua Bíblia aí. Esse texto é muito importante. Versículo 37. Ouvindo eles isto, depois de ouvir o sermão que Pedro transmitiu, compungiram em seu coração, compungiram, ficaram com o coração aflito. Então, a consciência do pecado. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Como que eu vou fazer para escapar do juízo? Compungir, sentir ali o peso do pecado deles, do que eles fizeram com Cristo. Agora estão arrependidos. Aí ele fala assim, olha, disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha bem, arrependei-vos. O que é arrepender? Sentir tristeza por ter pecado, e ter desejo sincero de não querer pecar mais. Foi isso que Davi aconteceu. Não é isso que acontece conosco, quando a gente erra, quando a gente tropeça. Você não quer pecar, mas você está sujeito a pecar, falhou, você vai ao chão mesmo. Mas por outro lado, irmão, é como uma casca de banana, você vai andando assim, de repente você vai no chão. Agora quer dizer para os irmãos, mas quando isso acontece, a gente cai em si. E o Espírito Santo começa a trabalhar e a gente fica doido, a gente só, é como comida estragada, você só fica bem se você pôr para fora. Enquanto você não vai nos pés do Salvador, você confessa, você não tem sossego. Mas quando você vai e confessa, mas quem te leva lá é o Espírito Santo. Quem convence você é o Espírito Santo. Quem confessa que você precisa do perdão é o Espírito Santo. E quando você vai e recebe ali o perdão do Senhor, você sai de lá alegre, o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo, irmão. Aleluia. É como nós precisamos, respiramos, irmão. A igreja respira. É o Espírito Santo, irmão. Aleluia. 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 Eu quero dizer aos irmãos. Então, Jesus dizendo lá, voltando João 14. Convencerá o mundo do pecado. E é Ele que convence o mundo. Eu falei para os irmãos, quem eu era? O parecido falava quem ele era aqui. Quando ele ministrava aqui. Nós também éramos, desculpa a palavra assim, nós éramos lixo à esquerda, né? Eu falei para os irmãos como eu procedia, mas é o Espírito Santo que quebranta o coração. Paulo era duro, mas o Espírito Santo quebrantou a Paulo e levou aos pés do Salvador, revelou o Espírito Santo, o Senhor Jesus por ele. Então aí, irmão, convence o homem da justiça. O Espírito Santo convence os homens que Jesus Cristo é o Santo Filho de Deus, é o Espírito Santo, e os torna conscientes do padrão divino da justiça de Cristo. Olha bem a Bíblia Sagrada em Atos 3:12. Irmão, a gente vai com aquelas obrinhas lá, daquelas esmolinhas da gente lá, que dava lá, achar que Deus ia aceitar aquilo. Lá, quando ia conversar com o padre, ele falava lá, dependendo do pecado, um Pai Nosso, 5 Ave Maria, dependendo do outro terço. Irmão, tudo enganação. Agora, lá em 3:12, quando aquele texto importante também de Atos, ele fala assim para nós, primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim, quando Pedro viu isto, disse, 3:12 de Atos, disse ao povo, varões israelitas,
Por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Olha como ele põe a quem ele atribui a glória. Até o verso 16. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos. Negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, pela fé no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a esses que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a esse, na presença de todos vós, essa perfeita saúde, a fé em Jesus Cristo. 1 Pedro, quem achar primeiro, por favor, me ajuda aí na leitura. 1 Pedro 3,18, quem puder me ajudar, eu ficaria grato. 1 Pedro 3,18, pastor. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Obrigado, pastor. Então, irmãos, a justiça, o Espírito Santo convence a justiça que há em Cristo. Agora, eu quero falar para os irmãos, aí tem um texto também que fala da justiça e do juízo. Olha bem, da derrota de Satanás, é o Espírito Santo que convence a nós que Satanás foi derrotado na cruz por Jesus. Mas agora veja bem, vou aqui abrir a Bíblia para os irmãos, em João 12. O Senhor Jesus fala assim, com relação a Satanás. Ele diz assim, 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, Jesus ali falando de Satanás. Olha o juízo, primeiramente sobre ele. Juízo sobre Satanás. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3, está escrito assim. Capítulo 20. Eu estou dando um pouquinho mais rápido aqui nas leituras, por causa do meu tempo aqui. Olha bem, capítulo 20, versículo de 1 a 3. E vi descer dos céus um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então veja, do juízo sobre Satanás, inicialmente. Agora, se você continuar aí um pouquinho na leitura, olha que diz o texto, versículo 7 a 10. Então, primeiro, a legalidade dele está destruída. Depois, agora, lá, quando Jesus voltar, antes de iniciar o reino milenar, ele será preso, depois da tribulação, ele será preso por 1000 anos. Aí, no reino milenar, Satanás, naquele tempo de 1000 anos, estará preso aqui. Mas agora, depois dos 1000 anos, olha bem, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ele estava preso por 1000 anos. Agora terminou o reino milenar aqui na terra, os 1000 anos, e sairá a enganar as nações. Olha a índole dele, sairá a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Gog, se você ler a Bíblia, Ezequiel 38, 39, é Gog da terra de Magog. Gog da terra de Magog. Então você vai ver lá, é da região lá onde está a Rússia, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra. Então junta aquela multidão, e vem contra o arraial dos santos, e cercaram o arraial dos santos, seja Jerusalém, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu, e os devorou. Mas olha agora, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago do fogo, e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo. Então primeiro, a legalidade dele está destruída. Agora chegar o momento que vai estar ali, vai estar aprisionado por 1000 anos, e vai chegar depois de 1000 anos, lançado no lago do fogo, eternamente no lago do fogo, sem nunca mais sair dali. Agora veja bem, irmão, então haverá um juízo futuro.
Satanás, então, está debaixo desse juízo futuro. Agora, veja agora o juízo atual do mundo. O mundo está debaixo de um juízo também. Quando você lê a Bíblia Sagrada em Romanos, capítulo 1, aqui está mostrando que esse mundo, irmãos, sem Deus, ele está debaixo de um juízo divino. Olha o versículo 18. Ele diz assim, eu vou ler só um pouquinho para onde der eu paro. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Romanos 1,18. É injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Olha agora, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, o povo do mundo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, sabendo sobre Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo se sabe, tornaram-se loucos. Olha agora, e mudaram a glória de Deus de incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os... Olha bem, olha o juízo de Deus. Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundície, para desonrar seus corpos entre si. Então, quando você vê, irmão, esse povo entregando seus corpos à orgia, é o juízo de Deus para eles ainda nesse tempo, que eles necessitam sair debaixo desse juízo quando se arrepende. Olha o que está dizendo o Senhor aí. Porque também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundície para desonrar seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Até o 32. Pelo que Deus os abandonou. É o juízo de Deus. Esse povo que não quer saber de Deus, Deus os abandonou às paixões infames. Quando você vê aí mulher se relacionando com mulher, homem relacionando com homem, quando você vê essas misérias nas nossas leis, olha, você vê que Deus abandonou esse povo. E esse povo está debaixo de um juízo. Eles precisam sair de lá. E só o Evangelho pode tirar eles de lá. Você sabia? Amém, irmãos? Está aqui na Bíblia. Mas, por outro lado, não termina aí. Olha aqui dizer. Verso 28, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição. Olha, o pastor contou uma experiência para mim tremenda. Eu não vou mencionar aqui porque é meia longa, não vale. Mas que a pessoa estava com tendência para outro sexo. Mas quando fez um propósito de oração, a pessoa foi liberta daquilo. Duas pessoas, o homem e a mulher, com os mesmos problemas, um de uma forma, outro do outro. E os dois vieram a casar depois de liberto. Olha, você vê. Então, quer dizer para os irmãos, vai nesses centros de umbanda, vai nesses centros de macumba, vai nesses centros aí, onde a orgia, onde a devassidão impera. Ali é um centro de demônios, irmão. Eu quero dizer aos irmãos, aqui diz ainda, assim cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Então, vai dizendo tudo isso. Agora, verso 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente e fazem, mas consentem com os que a fazem. Então, quer dizer, aos irmãos, pensa bem nesse carnaval, nosso não, aqui do nosso país. O juízo de Deus está sendo esse povo. Agora, pensa agora se eles não saem debaixo do juízo. Olha bem na eternidade. Eu vou só ler, eu tenho muitos versículos aqui, mas vou ler somente 2 para os irmãos. Capítulo 17 de Atos. Pedro pregando, fala assim, 17, versículo 31. Então, há um juízo aqui, abandona Deus, então Deus deixa eles entrarem no desenfreamento. Agora, por outro lado, só a pregação do Evangelho, só o Espírito Santo, só servos de Deus ungidos, anunciando o Evangelho, pode tirá-los dessa miséria. 17, 31. A idolatria, irmão, é um pecado, você não imagina. O que é idolatria? Coloca um ídolo no lugar de Deus na vida do ser humano. Então veja o que está dizendo aí. Porquanto tem determinado um dia. Olha bem, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, olha bem, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar que se arrependam, para sair desse lugar,
porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Isso deu certeza a todos, ressuscitando os mortos. Jesus, ele vai ser o juiz, lá no trono branco. Agora, irmão, finalizando esse texto aí, lá em Apocalipse, juízo sobre esse mundo. Nós lemos lá sobre Satanás. Olha agora o juízo sobre o povo que morre seguindo a Satanás. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11. A palavra de Deus fala assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença, agora é o julgamento, não do tribunal de Cristo, que a igreja vai ser julgada no tribunal de Cristo as suas obras, mas julgada o pecado dela foi julgado na cruz. Agora aqui é julgamento daqueles que morrem sem Jesus, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, segundo as suas obras. E deu o mar, olha bem o que fala aqui, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foi julgado. Olha essa palavra, qual que é a palavra que tem aí na sua Bíblia? Cada um. A salvação é individual. Cada um, segundo as suas obras. Então aqui vai falar, e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Essa é a segunda morte. E naquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Eu vou sair, eu só fiz toda essa saída para você entender, irmão, a obra do Espírito Santo em nós. Hoje você está aqui, eu estou aqui hoje, somos templo do Senhor, o Espírito Santo habita em nós. Eu quero dizer para os irmãos, esse benefício eu não posso esquecer, irmão. Pela graça eu sou salvo por meio da fé. Então, foi o Espírito Santo que convenceu você e eu da justiça, do juízo e do pecado. Ele que convenceu que eu era pecador. Ele que me convenceu, se eu morresse nesse estado, eu estaria perdido. Ele que convenceu a mim que só Jesus Cristo é o Salvador. Ele que convenceu você que só Jesus Cristo te salvaria. Ele que deu a você essa consciência do juízo e que levou você que você é um pecador perdido, era um pecador perdido e precisava da salvação em Cristo. E que Cristo era a solução para o nosso pecado da parte de Deus. Então nós fomos arrependidos aos pés do Senhor Jesus. E hoje nos tornamos, então, templo do Espírito Santo. O Senhor Jesus habita em nós. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. O Espírito Santo habita em você. Então fomos selados com o Espírito Santo do Senhor. É glorioso, não é, irmão? Sim ou não? Preserva essa casa, irmão. Preserva, irmã, essa casa. E continuando nessa apostila aí, queridos. Ponto B. Rapidinho agora. O Espírito Santo busca entre todas as raças. Olha que coisa bonita, irmão. Busca entre todas as raças, tribo e nação, aqueles que constituirão o corpo de Cristo. Olha que coisa interessante, irmão. Ele busca a gente na Ásia, ele busca a gente na Constantina, busca a gente lá na Rússia, busca a gente lá na Ucrânia. Então, olha bem, ele busca em todo lugar. Eu penso agora, o pastor Marcelo citou uma coisa ali na oração dele. Lá tem gente que era crente, tem gente crente. Agora já imaginou, irmão? A irmã crente lá da Rússia, eu crente aqui na Ucrânia. Agora os países degladiando ali. Eu sou um soldado, ela é uma soldada. Ela lá com o seu material de guerra, eu com o meu material de guerra. Agora nós dois vamos nos confrontar, sendo que ela é o templo, eu sou um templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Já imaginou na cabeça do crente? Nossa, pastor Marcelo? Olha mais isso. Os homens. Então, aí na sua Bíblia, nessa apostila, irmão, tem vários versículos, mas aí está dizendo assim: nós somos a noiva de Cristo. E Paulo fala para nós lá em Efésios, vou citar somente esse versículo lá, Efésios capítulo 5, versículo 27. Ele cita assim, Efésios 5, 27. Então, ele está trabalhando em mim, irmão, está trabalhando em você, vai trabalhando cada dia, a gente vai despojando desse velho homem, da nossa natureza adâmica, e ele diz lá no verso 27, diz assim: para vos apresentar a si mesmo, olha bem, igreja gloriosa. Então o Espírito Santo está trabalhando na igreja, então ele está trabalhando. Como é que ele limpa a igreja, irmão? Alguns pastores acham assim, passa o facão, lança ele fora, estou limpando a igreja. Coitado, irmão, não é assim não.
Não é assim não. Limpar é tirar o pecado e deixar o pecador arrependido dentro da igreja. Aleluia, não é verdade? Então, aí sim. Agora, todos nós somos pecadores, irmão. Você é salvo, mas você tem pensamentos que não são bons. Você tem sentimentos que não são bons. O Espírito Santo vai trabalhando em nós, dia após dia. Vai tirando de nós toda essa sujeira, essa lama que o mundo nos impregnou. Cada dia. Você não murmura de vez em quando, não? Você não tem problema de vez em quando de olhar uma coisa que não devia ser olhar? Você não tem problema às vezes de cobiçar uma coisa que não devia cobiçar? Você não tem problema disso? Olha, amados, eu quero dizer para os irmãos, comer demais, falar do outro, olha, tudo isso é coisas que não convém a santos. Então o Espírito Santo vai trabalhando em nós, dia após dia, aí nos dando essa consciência. Por isso que é importante a doutrina, irmão. A gente vai aprendendo, e vai dando lugar, vai aprendendo, vai dando lugar. Então vai buscando ajuda, a gente precisa de ajuda. Estou frágil nessa área, me ajuda. Estou tropeçando nisso, me ajuda. Tem problema no meu olhar, tem problema nos meus olhos, tem problema no meu sentimento. Eu guardo sentimento quanto o meu irmão. Irmão, mas ele é corpo, eu sou corpo. Como que eu posso, o direito, ser inimigo do esquerdo? Como que o direito quer destruir o esquerdo quer destruir o direito? Irmão, eu tenho que ter essa consciência que nós somos um corpo. Nós somos um corpo, irmão. O Espírito Santo está trabalhando em nós. Então nós somos igreja. Como igreja, Ele habita na igreja. Como individual, Ele habita em mim, habita em você. Então Ele está trabalhando, lapidando a nossa vida, de muitas formas, para apresentar a Cristo. Igreja santa e gloriosa, sem ruga e sem mácula. Então a santificação, irmão, quando você aceita Jesus como Salvador, você é santo por posição. Então agora você é filho. Agora tem a santificação experimental, dia após dia. É um despojamento do velho homem, dia após dia. O crente vai despojando o velho homem e vai revestindo esse novo homem, segundo Deus, diz a Bíblia. Em justiça e santidade. E vai ter agora o dia da glorificação. É quando nós estaremos juntos com o Senhor, igreja santa e gloriosa, sem ruga e sem mácula, nenhum pensamento mal, nenhum sentimento mal, nem nada que possa verdadeiramente dizer que é pecado. É o Espírito Santo que trabalha em nós, é o Espírito Santo que vai nos levar para encontrar com o Senhor na glória. É o Espírito Santo que trabalha na sua vida, trabalha na minha vida, trabalha na vida de todos nós, irmão, e individualmente formando esse corpo glorioso. Você pode imaginar isso? Como diz o pastor Faustino, dá vontade de ser crente, não dá verdade? E dá vontade da glória a Deus também, né, irmão? Glória a Jesus, né? Então, irmão, olha a importância, irmão, da igreja. Olha a importância que a igreja tem como ministério, que é o Espírito Santo que dá. A um Deus dá um dom, a outro Deus dá o dom do ensino, a outro dá o dom de pregar. Então Deus vai trabalhando com o corpo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à estatura completa de varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está trabalhando em você, trabalhando em mim. Vamos dar lugar ao Espírito Santo? Vamos ter consciência e dar lugar para Ele, naquilo que nós temos fragilidade, pedir ao Senhor que nos ajude? Tenho 5 minutinhos para encerrar, irmão, mas me permite ainda mais aqui. Aí, no ponto, olha bem, os únicos que pertencem ao verdadeiro corpo de Cristo são aqueles, ponto C, são aqueles que por meio do Espírito Santo nasceram de novo. Só esses constituem o corpo de Cristo, como eu já falei, passaram da morte para a vida. Então tem vários versículos aí na sua Bíblia, e lá no início, quando nós lemos com os irmãos, 1 Coríntios 12, o versículo 12 fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo, né? Glória a Deus, amém, irmão? E aí no ponto 2 fala assim, o Espírito Santo é que sustenta a vida da igreja. O Espírito Santo é o elemento primordial em nossa vida. Quando a igreja bebe da sua plenitude, ela cresce em maturidade. Então nós precisamos, irmão, entender que é o Espírito Santo que nos ajuda a crescer. E o fruto do Espírito, olha bem, há uma coisa importantíssima, irmão, nós já demos doutrina aqui passada, mas eu quero dizer para o senhor, tem uns dons, nós buscamos tantos os dons espirituais, mas muito mais ainda, não, tudo é importante, mas o cerne mesmo é o fruto do Espírito, é quando o Espírito Santo vai trabalhando em mim, vai formando esse novo homem em mim.
Então vai gerando esse comportamento, que é um comportamento de maturidade espiritual, e vai gerar então o fruto do Espírito. Então veja, uma pessoa que é madura espiritualmente, é uma pessoa que não, o Espírito Santo trabalhou, e ela vai produzir fruto do Espírito. Então às vezes tem pessoas que falam em línguas, profetizam, falam tanta coisa, mas ainda é imaturo espiritualmente. E tem outros que não são profetas, mas por outro lado, deram lugar, são maduros espiritualmente. O Espírito Santo encontrou lugar, trabalhou no seu caráter, na sua vida, e ele agora está uma pessoa, o fruto do Espírito manifesta através dele. Então, quer dizer, por exemplo, o ideal é que nós sejamos maduros e sejamos também fervorosos. Amém, irmão? No Espírito. Muito bem. Irmãos, o Espírito Santo é quem nos batiza no corpo de Cristo, é a regeneração, já falei. E finalizando aí, irmão, a última, top ponto B aí, o segredo de estar cheio. A igreja é importante, irmão. O Espírito Santo nos ajuda a crescer, submeter a Deus. Tem versículo aqui, estudar a Bíblia Sagrada, é importantíssimo para crescimento, vida de oração. A igreja de Cristo. A igreja, irmão, você me permite ler essa última escritura que eu vou ler aqui, só para você ver a importância da igreja. Eu não leio outro, só para encerrar aqui. Efésios capítulo 4. A igreja, irmão, ela é instrumento de Deus aqui na terra. Olha, versículo 11 a 16, eu vou ler aqui rapidinho. Olha, e ele mesmo, Deus, né, através do Espírito Santo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Olha o desejo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, pessoas que já são santas, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, qual o alvo? Até que todos cheguemos à unidade da fé, a conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, parecido com o Senhor Jesus, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade, em amor, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação. Versículo, está lendo onde? Versículo 14, né? 14. Que com astúcia enganam, antes, seguindo a verdade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz um aumento do corpo para edificação em amor. Então, uma igreja que verdadeiramente o Espírito Santo tem lugar, é uma igreja unida, é uma igreja que os irmãos se amam, é uma igreja que eles crescem. Por isso que fala, todo mundo tinha tudo em comum, lá na igreja primitiva. Irmãos queridos, param aqui, mas é gloriosa a doutrina do Espírito Santo, não é verdade? Não é verdade? Mas é glorioso. Nós agradecemos imensamente a presença dos meus irmãos.